Olá atletas, está no canal Corridas SP e hoje eu vou falar um pouquinho do suor. Por que suamos? Por que isso acontece? Bom, o suor é uma resposta fisiológica do nosso corpo para combater o calor interno. É uma das formas que o corpo tem de expulsar o calor que está sendo produzido no corpo humano. Alguns fatores podem elevar a temperatura corporal, como a prática de exercício físico, o ambiente externo, às vezes está muito calor, também aquece o nosso corpo. Por infecções, por exemplo, também acontece de ter esse aumento da temperatura corporal. O suor é uma das formas mais eficazes que o corpo tem para expelir esse calor. Também há outras formas. Quando nós começamos a praticar esporte, o corpo entende que há um aumento de gasto energético no nosso corpo. Então nós precisamos gastar mais energia, o metabolismo aumenta para poder alcançar os objetivos propostos no treinamento. Tanto pode ser na corrida, tanto na musculação. E isso ocorre da seguinte forma: a prática de exercício físico aumenta o metabolismo, aumentando o gasto energético. Nesse gasto energético, ela libera calor, e esse calor fica interno no nosso corpo. Com a ativação das glândulas sudoríparas pela acetilcolina, o corpo faz o seguinte: ele pega a água que tem no meio interno, no meio entre os tecidos, entre os órgãos, e começa a expelir essa água, e levando consigo o calor que está sendo produzido pelas células. Junto com a água, ainda a gente tem alguns sais minerais como sódio e potássio. Lembrando que quando a gente faz uma prova, por exemplo, a gente não tem essa fase de desaquecimento, como a gente tem em alguns treinos, por exemplo. A gente pode até fazer treinos longos ou treinos de tiro, e a gente tem depois disso uma fase de desaquecimento. A gente faz, por exemplo, 1 km, 2 km, 10 minutos, num ritmo mais leve para poder desaquecer o corpo. E aí o corpo vai entender que ele vai usar menos energia, ele vai produzir menos calor, você ainda está em atividade física, mas ao final do seu exercício, o corpo já quase não produz mais energia necessária para o exercício, então não tem mais tanta produção de calor. Já numa prova, por exemplo, a gente está numa constância, assim que a gente termina, a gente para. E isso, o corpo não entende que a gente parou de fazer exercício. O corpo ainda continua produzindo energia, porque ele entende que a gente ainda vai precisar produzir energia. E a gente não usa a energia, a gente não utiliza mais essa energia, só que o calor continua sendo produzido. E essa resposta fisiológica do suor, ela continua. Então, pode ver que muitas vezes a gente termina uma prova e a gente ainda fica meia hora, 40 minutos, a gente fica 1 hora suando mesmo após a prova. Isso se dá pelo excesso de calor que tem no nosso corpo, pela produção de energia que as células estão fazendo, estão metabolizando energia para a gente poder utilizar. Com esse excesso de calor, sobe a temperatura corporal e o corpo tenta tirar esse calor. A gente pode ver também que às vezes a gente fica com pontinhos brancos no corpo, na pele toda. A pele fica seca, mesmo após o suor, a pele fica seca com muitos pontinhos brancos. E por que isso? Por causa dos sais minerais. Junto com o suor, o corpo também expele alguns sais minerais como sódio e potássio. E assim que o suor sai do corpo, pela temperatura da pele e pela temperatura do ambiente externo também, a água do suor evapora, sobrando assim os sais que ficam na pele. Então esses pontinhos brancos a gente pode ver que são sais, realmente são sais. E isso é muito importante a gente lembrar que a partir de uma corrida longa, ou até uma corrida de 10 km, 15 km para cima, é muito importante a hidratação no meio da corrida, e muito importante a gente ingerir os repositores eletrolíticos. Até por causa disso, o suor, a transpiração libera muita água e muitos sais minerais. É muito necessário que se tenha um planejamento durante a prova para que no meio da corrida o atleta não quebre por falta de alguns nutrientes como a água e os sais minerais, ok? Então fica essa minha dica, aguardo vocês nos próximos vídeos. Se gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal também, ajuda muito, tá bom? Obrigado pessoal, até mais!